Muito bem, vamos falar de alimentação nas escolas, Tayana Conte. Importante, né, a criançada poder ter uma boa alimentação. E tem um projeto que passou recentemente aqui na casa e a gente vai falar dele agora. É importante, tem filhos, Tayana Conte? Tenho filhas, é muito importante. Levam lancheirinha? Não sei não se você prepara a lancheirinha. Levam lancheirinha sim. Então, olha só, né, vamos a uma entrevista aqui no Jornal da Rede Aleph com Juliana Navarrete, nutricionista especialista em pediatria da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica. A gente vai falar sobre o Programa Estadual de Alimentação Escolar. Bom dia, Juliana. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Muito bem, vamos falar de comida, maravilhoso, né? Só que quando eu converso com o nutricionista, depois da conversa eu fico um pouco triste, porque sempre vocês mandam a gente comer menos, né? Então, mais adequado. Mas isso é símbolo de saúde também e mais bem-estar, não é, doutora? Isso. Na verdade, sempre que a gente fala de nutrição, a gente não precisa ter medo e achar que eu vou comer menos. Na verdade, é entender o que a gente come para conseguir fazer boas escolhas. Agora, Juliana, vamos deixar o Jeremias contente e vamos falar das crianças, então, que é para ele não ficar triste. Qual a importância de uma alimentação balanceada, então, para o desenvolvimento de uma criança? Antes, eu só queria contextualizar rapidinho, Juliana, desculpa porque aqui a gente está falando de um projeto da questão de um projeto de lei que foi aprovado recentemente, né, na Assembleia Legislativa sobre estabelecer na rede pública uma rede de alimentação mais saudável, né? A gente vai contextualizar daqui a pouquinho, mas, por favor, com a sua resposta. Tá. Bom, para a criança é importante a gente ter uma alimentação balanceada para contribuir com todo o crescimento e desenvolvimento da criança. Então, todo o crescimento físico, né, peso, estatura, como desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento psicológico. Então, a alimentação ela contribui com nutrientes que vão ajudar a criança nesse desenvolvimento. Por isso que é importante ter essa atenção especial para a alimentação da criança. Agora sim, eu encontrei aqui. O que acontece? Esse projeto, não sei se a senhora teve acesso, é o projeto de lei 891 de 2019, de autoria da deputada professora Bebel, do PT, né? É um projeto que diz o seguinte: assegura o pleno cumprimento do direito humano à alimentação adequada e saudável. A gente sabe que muitas vezes a molecada vai lá, na hora do intervalo, corre na cantina e dá-lhe um salgadinho, dá-lhe uma bolacha, né? Então, é por isso que a gente trouxe a senhora aqui para explicar o que é um alimento processado, ultraprocessado, e o que a gente realmente deveria comer, que seria o quê? Um alimento in natura, enfim. Isso, né? O Guia Alimentar da População Brasileira, ele dá as bases das orientações para a gente montar até orientações tanto na clínica, quanto a gente fala de cantinas, de restaurantes, enfim, né? O que o guia mostra para a gente, né? Que a base da nossa alimentação, ela tem que vir de alimentos in natura, então frutas, verduras, legumes, alimentos minimamente processados, que são aqueles que não têm o acréscimo de nenhum tipo de ingrediente, então, por exemplo, um arroz e um feijão, né? Depois disso, a gente tem alimentos processados, que são alimentos que têm acréscimo de algum ingrediente, então uma gordura, sal, açúcar, para preservar, assim, digamos, um pouco das características, né, atuais desse alimento, e os alimentos ultraprocessados, que além de ter esses ingredientes culinários, como sal e açúcar, eles têm outras substâncias, como estabilizantes, conservantes, né, para aumentar, assim, digamos, o tempo de prateleira deles, né. A industrialização da alimentação, ela foi uma consequência, assim, como a questão que a gente tem da industrialização como um todo, né, do crescimento populacional, mas hoje em dia a gente acaba tendo uma inversão aí, né? Eu tenho mais acesso a alimentos ultraprocessados do que alimentos in natura e minimamente processados. Então, essa a questão e, digamos assim, a grande diferença entre eles é esse grau de processamento que existe. Agora, Juliana, a proposta, né, que cria o Programa Estadual de Alimentação Escolar prevê a diminuição na aquisição de alimento ultraprocessado, que são esses que a gente estava falando agora.
no ambiente escolar, né? E começa restringindo em 30% os recursos destinados a esses alimentos. Mas a meta é chegar a 10% em 4 anos, né? Qual é a relevância de incentivar um estilo de alimentação mais saudável nas escolas e diminuir a oferta de industrializados? Quando a gente fala disso na escola, a gente está propiciando um ambiente mais saudável, né? Muitas das crianças de ensino de rede pública, a escola é o único local do qual elas têm acesso à alimentação, né? É uma população que vive numa situação de insegurança nutricional muito grande e que, querendo ou não, com a questão agora atual da Covid-19, essa insegurança alimentar ela está muito mais agravada, né? E quando a gente fala de insegurança alimentar, não é simplesmente proporcionar uma refeição. Aí eu pensar qual é esse alimento que eu vou proporcionar para essas crianças, né? Devido até o modelo, muitas vezes, de produção da alimentação nas escolas, se utiliza uma quantidade maior, então, por exemplo, de carnes já ultraprocessadas, muitas vezes... por exemplo, misturas prontas para uma produção de purê, produtos já ultraprocessados, com uma quantidade muito acima de sal, de gordura, que essas crianças elas precisam para a faixa etária, né? Então, quando a gente muda isso, eu vou proporcionar um alimento nutricionalmente adequado para ela, eu vou conseguir cuidar dessa insegurança alimentar do qual essa criança está inserida, e essa criança muitas vezes ela vira esse agente de mudança dessa informação em casa com a família. Agora, então a gente está falando aqui sobre esse projeto de lei da deputada professora Bebel, que trata da alimentação balanceada nas escolas. E eu queria então, Juliana, para você explicar para a gente o que faz no nosso organismo um alimento in natura e o processado e o ultraprocessado, né? Ele vai demorar mais para ser digerido, enfim, né? Qual é o impacto de você, em vez de comer uma maçã no intervalo escolar, comer lá um pacote de salgadinho? Tá. Interessante essa comparação entre a maçã e o pacote de salgadinho, porque fica muito fica claro a hora que a gente consegue explicar, né? Se eu pego um produto muitas vezes ultraprocessado, eu vou ter uma quantidade elevada de gordura, de sal, falando do salgadinho, que a gente sabe que é um produto comum no dia a dia, né? Que fique bem claro que talvez ele não seja um alimento proibido, né? A gente não vai, assim, eliminar totalmente, mas eu preciso entender que ele não precisa ser a minha primeira escolha e que talvez a escola é esse ambiente de mudança que a gente precisa. Então, essa criança ela vai consumir uma quantidade de gordura e de sal muito grande, que não vai ter uma utilidade no corpo dela, para ajudar nas funções vitais. Então, ele vai ali, muitas vezes, começar a propiciar no organismo um ambiente para o desenvolvimento de alguma doença crônica, como um diabetes, estimular, às vezes, um aumento de peso, então, uma diabetes. Hoje em dia, a gente tem um crescimento vertiginoso da questão de obesidade e doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, hipertensão, em crianças, né? Então, a gente precisa olhar um pouquinho e ver o quanto que a gente pode contribuir para isso, né? Se ao invés do salgadinho, por exemplo, eu propiciar até mesmo um sanduíche preparado na escola, por exemplo, um pão com queijo, ou até mesmo uma fruta de lanche, eu vou estar propiciando diferentes nutrientes para essa criança nesse momento e contribuir com esse desenvolvimento dela, né? Então, a gente sempre fala, não posso deixar de lado, por exemplo, um carboidrato, porque é um nutriente importante para a criança, principalmente em estado escolar, em idade escolar, para eu até muitas vezes estimular, né, a concentração dela. Só que não é qualquer tipo de carboidrato. Entre o carboidrato de um salgadinho ou um pão com queijo, um pão com queijo que acaba sendo uma melhor opção, porque eu consigo dar ali uma diferenciação de nutrientes para ela nesse momento, que vão contribuir melhor do que uma sobrecarga, digamos assim, de gordura e de sal. É importante falar também, né, Jeremias, que algumas escolas
elas já têm esse cuidado em avisar os pais que não pode levar na lancheira certos alimentos, né? E eles incentivam aí que em casa também a gente faça isso. Embora a gente está passando por um momento bastante complicado, eu que tenho filho em casa posso falar, essa comparação da maçã. Não, eu fico pensando assim, eu não vejo propaganda assim, olha que maçã maravilhosa, olha que laranja, né? Então a luta, eu não tenho filhos, de vocês, com toda essa propaganda, poder colocar na lancheirinha e falar, olha minha filha, né, vamos nas frutas, na verdura, né? Esquece um pouco o salgadinho que você vê na propaganda. E usando essa comparação da maçã e do salgadinho, a gente passa em casa agora, nesse momento de pandemia, as crianças muito ansiosas, pela situação de, mamãe, tá bom, eu como a maçã, mas depois eu vou comer o salgadinho. E aí, como que você sai dessa, né? Agora, voltando aí ao nosso... Eu acho que até... Pode falar. Desculpa, Diana, mas acho que até é uma questão de talvez mostrar isso, que tem hora para você consumir os dois, né? Então, olha, agora aqui nessa refeição é importante a gente comer a maçã. Num outro dia, num próximo momento, você pode comer esse salgadinho ou pensar assim quais são as melhores formas, né? Uma coisa que o Jeremias falou foi muito importante, que a gente não vê uma propaganda sobre como essa maçã é importante. A gente tem uma falha aí, até uma questão assim de uma política pública de uma educação nutricional. Então, como trabalhar essa alimentação, como difundir, inserir alimentos in natura e minimamente processados para a população e para a população de criança até idosos, como eles inserirem isso, né? Então, a gente tem essa lacuna aí, né, para trabalhar, né? E nem sempre é tão fácil a gente trabalhar pontualmente em escolas, a gente faz esse trabalho em escolas, faz esse trabalho em hospitais, em consultórios, mas tem essa questão também da divulgação na grande massa aí, a gente tem essa lacuna. Agora, falando ainda, né, desses costumes que a gente tem que começar em casa para que a criança também leve isso para a escola, o que a gente deve observar, nós pais, na hora de comprar um alimento, o que a gente tem que observar no rótulo, principalmente? Tá. A gente teve aí agora uma grande mudança, né, recentemente aprovada pela Anvisa, de diferenciação de rotulagem. Então, que hoje em dia, alimentos que têm níveis acima dos recomendados, né, de sal, de gordura, de açúcar, eles terão na frente uma faixa indicando alto consumo de açúcar, contém alto teor de açúcar, então vai ficar mais viável, né? Mas de uma forma geral, na parte de trás que a gente tem ali o rótulo dos alimentos, o primeiro ingrediente que vem ali no alimento é o ingrediente que contém maior quantidade naquela formulação daquele alimento industrializado. Então, muitas vezes a gente vai comprar um suco para facilitar ali no dia a dia, para enviar para a escola, ou mesmo facilitar o nosso dia a dia em casa. Se eu olhar ali naquele rótulo e talvez aquele meu primeiro ingrediente seja o açúcar, aí eu tenho água, aí eu vou ter aromatizante, depois eu tenho polpa de abacaxi, por exemplo, o abacaxi, que deveria ser o meu primeiro ou o segundo ingrediente, ele está ali no quarto. Então, praticamente, você acaba consumindo uma diluição entre água e açúcar, né? Existem muitas coisas que estão vindo ali nessa tomada para mudança da formulação dos alimentos, para identificação melhor para a população nisso, mas a dica que eu posso deixar é sempre olhar ali os ingredientes. Então, poxa, esse aqui que eu tenho açúcar e água, não é tão legal eu consumir com uma certa frequência, não é legal eu ter aqui tão disponível nem para mim nem para o meu filho. Então, eu vou tentar procurar um outro que eu tenha a água, a polpa de abacaxi. A gente tem muitos produtos que usam, por exemplo, um suco de maçã como adoçante, mas também vão usar um pouquinho de açúcar. Então, a gente tentar ali observar essa ordem dos ingredientes na lista de ingredientes. E essa informação agora recente, que a indústria vai levar um tempo ainda para se adaptar, vai ajudar bastante na escolha dos alimentos e na leitura dos rótulos. Muito bem. Bom, vocês falando aí, eu estava pensando, né? Hoje as nutricionistas têm nos seus consultórios, né? Talvez ela também tenha
um demonstrativo de alimentos para as pessoas terem acesso maior, porque nem sempre a gente olha rótulo e entende todo esse processo. Mas eu queria perguntar, por exemplo, o que você acha de nas escolas terem uma hortazinha? Você acha que a gente pode ir mudando a cultura para aproximar também as crianças, o contato com essa natureza que a gente perdeu um pouco? Seria importante para depois ver que aquilo está plantado, foi para a mesa da criança, enfim. Porque o projeto me parece Sim, que sim. prevê isso também. Sim, acho super importante. Ter a horta na escola, a gente consegue trabalhar muitas vezes em duas frentes, né? Em três frentes, na verdade. Eu consigo trabalhar ali nessa frente de fornecer um alimento para a escola e ter uma redução de custo, digamos, para a aquisição desse alimento e até reduzir as perdas desse alimento no processo da escola, né? Eu tenho a segunda, que é essa questão da educação nutricional, né? Então, ter essa inserção da educação nutricional, isso já é um plano dentro do plano de educação. Você ter essas atividades de educação nutricional com as crianças, né? Então, associar, por exemplo, na matéria de português, na matéria de geografia, coisas alimentares, né? Então, informações alimentares ali dentro dessa matéria. E a horta, ela facilitaria esse contato e esse reconhecimento das crianças. E muitas vezes as crianças, elas não reconhecem. Não porque pura e simplesmente elas não querem comer, muitas vezes. Mas na imensa maioria, porque elas estão nessa situação de insegurança alimentar, do qual a família não consegue ter aquisição desses alimentos, né? E a terceira, que eu vejo com muito bons olhos, eu acho que tem que ser um investimento, assim, como cobrança de sociedade civil, como plano, né, tipo, muitas vezes de política pública, talvez essa horta, ela se reverter muitas vezes para aquela comunidade ali dos pais que frequentam a escola, como uma forma de renda, muitas vezes. Então, ensinar muitas vezes esses pais, né, tem esse incentivo aí que a gente fala dessa agricultura familiar, e que às vezes a gente pode fazer nos centros urbanos, pequenos espaços, do qual vão ter famílias que podem se beneficiar disso, né? Então, eu vejo com muitos bons olhos ter essa probabilidade de hortas nas escolas. Você sabe que eu nunca me esqueci, Tayana, uma professora de ciências que falou para... Eu já não sei se vocês fazem isso, mas já também passou muito tempo. Colocar um feijãozinho com algodão na caixinha de fósforo. Para mim foi aquilo, e cada dia ver ele crescer é sensacional. Imagina a criança que pode ter uma horta de ver as hortaliças crescendo, o professor de ciências vai lá e explica, né? Eu acho sensacional. E nas escolas a gente tem espaço, né? Tem muito, mesmo como a doutora lembrou, mesmo nos espaços urbanos, você tem lá um localzinho que dá para fazer uma horta legal. E, de repente, hoje com tecnologia, você pode fazer até uma coisa verticalizada, né? Tem muita coisa que hoje a gente pega a internet e vê aí que tem hortaliças que a gente planta no vasinho e dá para consumir, né? Então, muito legal. Pois não, Thay, você ia perguntar? Eu ia perguntar até para não enlouquecer pais e mães em casa quanto ao consumo de processados. Existe aí um equilíbrio? Eu posso deixar a criança comer um pouquinho de processado? Qual é esse percentual? Como que a gente pode adaptar essa rotina da criança para começar também a mudar, né, a alimentação dela? Ter um percentual, falar assim de um percentual, digamos, generalizado, é meio complicado, né? O que realmente, para tranquilizar os pais, né? Vocês também, Jeremias, ficou muito preocupado com a questão de conversar com uma nutricionista. Acho que para tranquilizar a todos, a gente precisa conhecer e entender fazer essas escolhas profissionais não, desculpa, essas escolhas nutricionais que a gente tem para fazer, né? Então, vamos supor assim, eu tenho como preparar uma refeição, então vamos pensar numa refeição básica ali brasileiro, arroz, feijão, uma salada de alface e eu vou ter uma carne ali. Eu tenho como opção comprar um produto pronto, ultraprocessado, que nem o nuggets, que é uma comida, digamos assim, para as crianças super requisitada pelas crianças. Ou eu posso ter a possibilidade até de produzir esse nuggets em casa, ou de tentar fazer uma formulação, de tentar fazer uma preparação de um bife empanado, ao invés de ser frito numa grande quantidade de óleo, eu conseguir preparar ele no forno, né? Então, fazer essas pequenas mudanças, às vezes, de olhar para alguns alimentos que a gente
julga serem mais fáceis para preparar no nosso dia a dia, a gente tentar se planejar, se organizar para proporcionar essa alimentação mais variada, com menos alimentos ultraprocessados, e não pensar que às vezes esse ultraprocessado ele está assim proibido, eliminado totalmente. Eu tenho aí até pelo menos uns 2 anos evitar que as crianças tenham contato com açúcar, com grandes quantidades de sal. Então, a gente evitar dar muitos alimentos processados para aquelas crianças pequenas. Após os 2 anos, a gente entende que muitas vezes o convívio social, ele não propicia todos esses cuidados, né? Então, pensar muitas vezes na escolha. Se eu tenho ali um biscoito recheado e se eu tenho talvez um biscoito sem recheio, evitar dar diariamente esse biscoito recheado, né? A gente entende que muitos desses alimentos, eles têm um custo muito mais baixo, então que a população acaba achando que não achando que é o que eles têm acesso e é o que muitas dessas pessoas foram ensinadas a comer e o que elas podem comprar. Então, se a gente começar ali da escola, mostrar, muitas vezes fornecer, né, ensinar como fazer, mostrar que a gente pode fazer diferente, eu consigo aos poucos ir diminuindo esse consumo, né? E aos pouquinhos mostrar ali, hoje tudo bem, né? Você vai comer um biscoito, mas uma quantidade menor. Amanhã é o dia do lanche da tarde ser a fruta, né? Tem uma dica muito bacana que eu costumo dar, é realmente sentar com a criança, né? A família sentar com a criança e montar um cardápiozinho ali do que teriam nas tardes, né? Ainda mais nesse momento que as crianças estão muito mais em casa com os pais, que todo mundo tem uma demanda muito grande de trabalho, todo mundo está trabalhando de casa. Então, tentar montar ali um cronogramazinho dos lanches para ir desenvolvendo até essa questão da responsabilidade da escolha para a própria criança, né? Quando a gente fala da alimentação da criança, os pais têm uma responsabilidade de fornecer, né? Mas as crianças, elas têm responsabilidade nessa questão de começar a aprender, né? Então, os pais, eles fazem esse papel de fornecer o que a criança precisa. E aí, trazer ela para o mundo, ensinar para ela a escolher, é uma grande chave para a gente mostrar que... e tirar um pouco dessa questão das coisas estritamente proibidas, né? Hoje em dia, a gente põe alimento em 2 caixinhas, eu costumo falar. Aqueles totalmente proibidos e aqueles saudáveis e, entre aspas, milagrosos para a nossa vida. Na verdade, se a gente entender o que é cada um deles, a gente consegue fazer escolhas. Quando a gente coloca nessas caixinhas, assim, tipo, proibido e permitido, aquela pessoa que só tem acesso, que recebe, às vezes, somente aquele alimento, ela gera um sentimento de culpa, que é uma coisa que a gente também não quer, né? Então, a partir do momento que a gente começar a entender as escolhas, o consumo de ultraprocessados, ele entra no equilíbrio na alimentação do dia a dia e a gente consegue viver em harmonia com todos os alimentos, ter uma boa relação com essa comida. Tá certo, Juliana. Eu queria agradecer a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Conversamos agora com a Juliana Navarrete, ela que é nutricionista especialista em pediatria da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica. Muito obrigada, Juliana. Muito obrigada a vocês, obrigada, Jeremias, obrigada, Tayana, pela oportunidade. E vamos voltar com esse assunto aqui, porque comida é muito relevante. Eu falei que eu fiquei triste, porque eu entrevistei uma nutricionista, ela falou, olha, cada latinha de cerveja equivale a um pão. Você tomou 5 latinhas, você comeu 5 pãezinhos, né? Então você vai ficando triste. Mas só que, conforme elas vão orientando a gente, aí a gente vai entendendo. Agora, que dirá as crianças? Para de comer pão. Então, assim, agora, que dirá as crianças que precisam... E isso que ela aceitou no final é relevantíssimo, né? A questão da mãe e do pai dar o exemplo, cozinhar, né? Mostrar o que está fazendo, né? Porque se o pai cata um salgadinho toda hora, também a criança é o espelho do pai, né? Eu não posso falar muito que não tenho filhos, mas a Tayana Conrad, sim, e é um bom exemplo porque está aqui em perfeita... Mas a gente come escondido, entendeu? A gente dá a maçã e come salgadinho. Não pode. Mas eu sei que você come maçã, sei que você come sempre aqui. Vamos